A Ah, persona, tá. ela é uma máscara social, ou seja, um valor cultural coletivo que é reconhecido por todos e, portanto, você corre o risco de cair nesta forma de se expressar ou de ser no mundo, uma persona, e aí você vai ser só alguém que reproduz um valor cultural coletivo e que não é você. E nesse sentido, você se torna um clichê, porque tudo que é cultural ou coletivo, ele tem esse aspecto do clichê, exatamente, porque o clichê é aquilo que você vê demais, que se repete demais, que todo mundo conhece, é a mesma coisa. E para o Jung, isso é um afastamento de quem você é de verdade. Então, você pode acabar preso numa persona num sentido de inconsciência e identificação, e esse é o problema, a identificação com a persona grande demais, né? Mas o que ele quer dizer, num certo sentido, é que o Oriente tem essa identificação completa e total com a persona, ou com as personas, com os valores culturais, e isso não se torna um afastamento do eu, como acontece no Ocidente. E porque não tem sujeito. E ele dá um exemplo muito bom. Ele fala: olha, se você pega a estrutura freudiana, que tem id, que são os instintos, que é a parte natural do ser humano, ou seja, animal até, né? É, os impulsos que a gente tem. E você tem do outro lado o superego, que seria exatamente esse lugar dos valores culturais. E o que os valores culturais fazem? Eles tentam, como o Campbell coloca, o Campbell não fala que uma das funções do mito é organizar o indivíduo psicologicamente, ele até cita aqui isso de novo. Essa organização é uma organização instintiva. Por quê? Porque se deixar, como nós não temos os instintos como os animais, que são fechados, e a gente já viu eu falar disso, principalmente no Máscaras de Deus, mas a gente já, eu cito sempre o Máscaras de Deus, mas a gente já viu em outros lugares também, você tem um caos. Então, lembrem, vocês lembram que o Campbell fala que, inclusive, o nascimento dessa relação simbólica com a imagem, quer dizer, o mito, o nascimento do mito, tem uma função natural de ordenar aquilo que estava desordenado. Então, começa-se a criar sentido de uma forma imagética, usando as imagens que se tem na experiência de vida, para que aquilo comece a ter um sentido que havia se perdido. E aí as personas surgem, porque surge a posição do homem na sociedade, da mulher e tudo mais, que a gente está falando ainda das sociedades, tradições antigas, primitivas, lá atrás, surgindo. E nesse lugar, quando surge isso, a cultura se torna um instinto, uma substituição do instinto. Ela dá as respostas a serem dadas, assim como o instinto dá as respostas que nós vamos ter, né, que os animais têm. E aí, neste lugar onde existe essa tradição que tem que produz essa organização psicológica, você tem uma completa identificação do indivíduo com a cultura e com o mito e com as personas e tudo que essa cultura envolve. Por isso, inclusive, que a cultura funciona. Por isso, inclusive, que os rituais têm um sentido e provocam transformações, inclusive fisiológicas, que ajudam cada um desses indivíduos no desenvolvimento deles como pessoa, né? Nesses quatro níveis funcionais que o Campbell coloca em relação ao mito. A própria terapia, ela é construída numa tentativa de organizar a falta da cultura coletiva que organiza esses indivíduos, como a gente estava vendo, quer dizer, como lá atrás nas sociedades antigas, primitivas, e ela vem como uma tentativa de reorganizar ou de dar sentido. E essa a desconstrução mitológica foi exatamente a causadora da construção do indivíduo.
Quer dizer, na verdade, elas vêm junto, né? Assim, a experiência individual vai rompendo com a estrutura coletiva, né? Porque a experiência individual só existe na medida em que a estrutura coletiva desaba. Uma depende da outra. Por isso que a gente não consegue encontrar numa cultura fechada, quando a gente imagina, por exemplo, uma cultura primitiva, o indivíduo, porque se ela é fechada, existe uma identificação com todos os aspectos dela. E também por isso que a cultura tem símbolos mortos, porque elas não funcionam mais individualmente, exatamente porque ela foi rompida como um conjunto de símbolos que atua em cada pessoa, em cada um de nós. Eu estou fazendo a inversão. Quer dizer, se a gente tem uma cultura fechada, com uma identificação enorme, e essa identificação proporciona o funcionamento simbólico dessas imagens mitológicas, né? Então, quando você não tem a identificação, que você tem o rompimento com ela, você também perde o funcionamento simbólico mitológico. E aí o que acontece? Você fica desorganizado como indivíduo, e aí surge, então, a psicoterapia como uma forma de tentar organizar, reorganizar tudo isso.